Eu passei anos acreditando que o problema estava em mim, que eu era a filha ingrata, a responsável por todas as desavenças dentro de casa. Mas a verdade é que, enquanto eu lutava para sobreviver e conquistar minha independência, meus próprios pais e minha irmã tramavam contra mim. Eles chegaram ao ponto de me arrastar para um tribunal, tentando me acusar de abandono, quando, na realidade, fui eu quem sustentou aquela casa por tanto tempo. Só que o que eles não esperavam era que eu tivesse provas de tudo. E foi nesse momento que a história começou a mudar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro daquela casa, meu lugar jamais seria de afeto ou reconhecimento. Desde cedo, era tratada como uma peça de reposição, alguém que deveria apenas suprir as necessidades dos outros. Enquanto minha irmã recebia elogios por qualquer gesto pequeno, eu era constantemente lembrada de que não passava de um peso, mesmo quando era obrigada a trabalhar e ajudar a pagar as contas. Eu nunca compreendi como alguém podia ser cobrada como adulta e, ao mesmo tempo, tratada como se fosse menos que nada. O mais cruel, no entanto, não foram as comparações, nem as injustiças diárias, mas sim o dia em que ouvi, com todas as letras, que a vida deles seria melhor sem a minha presença. Aquela frase atravessou minha alma como uma lâmina fria. Eu não esperava carinho, mas também não imaginava ouvir dos meus próprios pais que a minha existência era um incômodo. Foi nesse instante que decidi que não tinha mais por que continuar ali. Não queria mais ser a sombra da filha preferida, nem o recurso financeiro de dois adultos que jamais se preocuparam com meu futuro. Juntei minhas poucas roupas em uma mala pequena e saí de casa, sem destino certo, apenas com a firme convicção de que nunca mais me submeteria àquela humilhação. O início foi brutal. Eu não tinha onde dormir, dependia de favores e precisei encarar trabalhos temporários que mal pagavam o básico. Muitas noites chorei em silêncio, perguntando a mim mesma se havia tomado a decisão certa. Mas cada lembrança dos olhares frios, das palavras duras e da indiferença deles me lembrava que voltar não era uma opção. Eu precisava resistir, mesmo quando tudo parecia ruir. Com o tempo, pequenas vitórias começaram a surgir. Consegui uma vaga em uma faculdade pública, estudava de madrugada e trabalhava durante o dia. A rotina era exaustiva, mas cada página lida e cada prova superada me aproximavam de uma vida que, até então, eu acreditava ser impossível. Formei-me com esforço dobrado, sem festa, sem comemoração em família, apenas com a certeza de que estava abrindo meu próprio caminho. Depois da formatura, enfrentei empregos difíceis, chefes abusivos e salários baixos. Mas não desisti. Aos poucos, a dedicação trouxe resultados, um cargo melhor, um salário digno e, finalmente, a chance de conquistar coisas que nunca imaginei que seriam minhas. A primeira vez que coloquei a chave da minha própria casa na fechadura, minhas mãos tremiam. Quando comprei meu carro à vista, chorei de orgulho. Pela primeira vez, eu sentia que tinha controle sobre minha vida. Foi nesse momento de estabilidade, quando finalmente me sentia livre, que o inesperado aconteceu. Meus pais reapareceram, como se nada tivesse acontecido, exigindo que eu voltasse a ajudá-los financeiramente. Segundo eles, era meu dever sustentar a casa, já que minha irmã ainda morava com eles, sem ter se formado e sem conseguir um bom emprego. As palavras foram carregadas da mesma arrogância de sempre, eu devia porque era filha. Eles nunca pediram, apenas ordenaram, como se minha vida e minhas conquistas existissem apenas para servi-los. Mas havia uma diferença crucial entre a jovem que saiu de casa aos prantos e a mulher que eles encontraram agora. Eu não era mais a mesma. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a descobrir que cada humilhação e cada palavra de desprezo haviam construído em mim uma força que eles jamais poderiam imaginar. E, a partir daquele momento, os papéis iriam se inverter. Meus pais e minha irmã pagariam caro por tudo o que fizeram comigo. Quando meus pais surgiram na porta do meu apartamento pela primeira vez, depois de tantos anos de silêncio, senti meu corpo inteiro estremecer. Não era saudade, tampouco surpresa, era como se uma ferida antiga tivesse sido arrancada à força. Eu os observei por alguns segundos, ainda sem acreditar na audácia de baterem à minha porta como se nunca tivessem me renegado.
O mesmo olhar de julgamento que tantas vezes me fez encolher dentro de casa estava ali, vivo, atravessando-me como se eu devesse explicações. Você precisa nos ajudar, foi a primeira frase que ouvi, sem sequer um olá, sem sequer um como você está. Meu pai, sempre seco, foi direto ao ponto. Minha mãe, com a expressão cansada, completou: sua irmã não conseguiu se formar, está desempregada. Os gastos estão altos, e você, que tem uma boa vida, deveria nos sustentar. As palavras ecoaram dentro de mim. Era inacreditável. Eles nunca perguntaram como consegui chegar onde cheguei. Nunca se importaram com o quanto eu precisei lutar sozinha. Agora, porém, achavam natural exigir que eu entregasse o fruto da minha conquista, como se fosse um dever. Respirei fundo para conter a raiva. Vocês sabem o que estão pedindo? Perguntei, minha voz saindo firme. Anos atrás disseram que minha vida só atrapalhava a de vocês. E agora vem aqui exigir que eu volte a carregar um peso que não é meu? Minha mãe desviou o olhar, mas meu pai não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, parecia ainda mais irritado por eu ousar questionar. O passado não importa. Você é nossa filha, e sua irmã também. Ela precisa de você. Foi nesse instante que percebi que nada mudará. Para eles, eu continuava sendo a responsável, a que devia ceder, a que deveria se anular em prol da família. A diferença é que agora eu não era mais aquela menina assustada. Eu tinha uma vida construída com sacrifício, e não permitiria que fosse destruída pela ingratidão deles. Recusei com firmeza, e o silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Eu sabia que aquele não terminaria ali. Eles não aceitariam tão facilmente. E, de fato, não aceitaram. Nos dias seguintes, começaram a aparecer de surpresa em frente ao meu trabalho, tentando me constranger. Minha irmã, então, passou a me enviar mensagens longas, cheias de acusações. Dizia que eu era egoísta, que estava abandonando meus próprios pais, que tudo o que tinha deveria ser dividido. Cada palavra dela trazia à tona lembranças dolorosas. Eu me recordava das vezes em que precisei deixar de comprar um sapato para mim porque era obrigada a ajudar a pagar contas da casa. Recordava das madrugadas em que estudava escondida, porque ninguém acreditava que eu seria capaz de ter um diploma. Recordava, principalmente, das inúmeras ocasiões em que meus pais escolhiam elogiar minha irmã, mesmo quando eu fazia todo o esforço para manter a casa de pé. Agora, aquela mesma irmã, acomodada e sempre protegida, ousava me acusar de não ter coração. Era quase irônico. Eu, no entanto, não cedi. Meu coração estava repleto de cicatrizes, e cada uma delas me lembrava de que era hora de me proteger. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar a pressão que eles exerciam, porque aquela família tinha o dom de transformar mentira em verdade, de manipular até convencer os outros de que eram vítimas. Então, percebi que precisava estar preparada. Comecei a registrar cada ligação, cada mensagem, cada visita inesperada. Não era por medo, mas por estratégia. Aprendi ao longo da vida que, com eles, qualquer palavra podia ser distorcida. Se um dia eu precisasse provar quem realmente estava sendo injusto, teria as provas necessárias. Enquanto isso, no trabalho, meus colegas notavam minha mudança de humor. Eu tentava esconder, mas não era fácil. Ainda assim, era diferente de antes, não me sentia mais impotente. Pela primeira vez, eu tinha recursos para enfrentar a tempestade. E eu sabia que essa tempestade estava apenas começando. Numa noite de domingo, depois de um dia exaustivo, minha campainha tocou novamente. Quando abri a porta, encontrei minha irmã parada ali, os braços cruzados, o olhar carregado de desprezo. Você tem tudo, ela disse, sem sequer me cumprimentar. Uma casa, um carro, um emprego. Enquanto isso, eu não tenho nada. Você acha justo? A injustiça, para ela, era que eu tivesse conquistado aquilo que ela jamais se esforçou para alcançar. Quase ri diante da ironia, mas segurei. Apenas respondi, não acho justo. Mas não pelo motivo que você pensa. O que não é justo é eu ter sido humilhada e obrigada a sustentar vocês quando era jovem.
O que não é justo é vocês acharem que eu vou abrir mão da minha vida para reparar escolhas que não são minhas. Ela ficou sem palavras por alguns segundos, mas logo recuperou a arrogância. Vai se arrepender. Meus pais não vão deixar barato. Fechei a porta, sentindo meu coração acelerar. Eu sabia que, a partir daquele momento, a guerra silenciosa se tornaria aberta. Eles não desistiriam. Mas, pela primeira vez, eu também não. E, no fundo, algo dentro de mim dizia que quem se arrependeria não seria eu. Os dias seguintes se tornaram um verdadeiro campo de batalha psicológico. Minhas mensagens eram constantemente invadidas por textos longos, cheios de cobranças, acusações e chantagens emocionais. Minha irmã parecia empenhada em me transformar na vilã de uma história distorcida, repetindo o discurso dos meus pais de que eu devia ajudá-los, de que estava sendo ingrata e que a família vinha antes de qualquer conquista pessoal. Eu lia aquelas palavras e me lembrava da menina que chorava sozinha no quarto, engolindo a dor de nunca ser suficiente. Mas agora eu não era mais aquela criança desamparada. Cada frase que recebia apenas reforçava minha decisão de não ceder. Eu não deixaria que me arrancassem aquilo que custei anos de esforço para construir. A situação, porém, tomou um rumo mais cruel. Meus pais começaram a aparecer em lugares que eu frequentava. Um dia, ao sair do trabalho, encontrei-os do outro lado da rua, observando-me com olhares frios. Em outra ocasião, surgiram no estacionamento do supermercado, como se fosse coincidência. A presença deles não era apenas incômoda, era uma ameaça silenciosa, uma tentativa clara de me intimidar. Sabendo do histórico deles, decidi reforçar minha estratégia. Guardei cada mensagem e comecei a anotar horários e locais em que apareciam. Eu tinha plena consciência de que, em algum momento, eles tentariam inverter os papéis e me acusar de abandono ou até de agressão verbal. E eu não daria brechas. Certa noite, enquanto tentava relaxar com uma xícara de chá, recebi uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Atendi desconfiada, e a voz da minha irmã soou, carregada de rancor. Você pode fingir que não liga, mas está destruindo a nossa família. Quando tudo isso virar contra você, não diga que não avisei. A ligação foi curta, mas suficiente para que eu percebesse o quanto ela estava disposta a me colocar como inimiga. Aquilo me doía não pela chantagem, mas pela certeza de que minha irmã nunca havia enxergado quem eu realmente era. Para ela, eu sempre seria apenas uma fonte de recursos, não alguém digno de respeito. No trabalho, comecei a me abrir com uma colega próxima, que percebeu minha tensão. Ela me aconselhou a não enfrentar aquilo sozinha e sugeriu que eu buscasse orientação legal. A princípio, hesitei, afinal, eram meus pais, minha irmã. Mas logo compreendi que laços de sangue não anulavam abusos. Proteger-me era uma necessidade, não uma escolha. Entre conversas e reflexões, percebi algo que ainda não havia admitido a mim mesma. No fundo, eu guardava uma ferida antiga que ainda sangrava. Não era apenas sobre dinheiro ou cobranças. Era sobre anos sendo ignorada, anulada, descartada. E vê-los agora, exigindo parte da vida que conquistei, era como se quisessem apagar a única vitória que carregava com orgulho. Minha rotina começou a mudar. Decidi que não abriria mão da minha paz por medo. Mantive a mesma firmeza com eles, nenhuma ajuda, nenhuma concessão. A cada mensagem de ódio, respondia com silêncio. A cada tentativa de me constranger, erguia a cabeça e seguia. Aos poucos, percebi algo curioso, a raiva deles parecia crescer justamente porque eu não reagia como antes. Eles queriam a garota frágil, desesperada por aprovação. O que encontravam era uma mulher que não se curvava mais. Até que um episódio marcou um novo capítulo dessa guerra silenciosa. Era uma manhã de sábado quando ouvi batidas fortes na porta. Ao abrir, encontrei minha mãe. Estava abatida, com olheiras fundas, mas não havia nenhum traço de arrependimento em seu semblante. Pelo contrário, ela segurava uma pasta de documentos. Não dá mais para você fingir que não é nossa responsabilidade. Trouxe as contas da casa. Água, luz, aluguel, você precisa arcar com isso. A voz dela era seca, quase uma ordem. Segurei a pasta e a coloquei de volta em suas mãos.
Essas contas não me pertencem. Cada um deve responder pelas suas escolhas. Eu já carreguei peso demais que não era meu. Ela me encarou com olhos marejados, mas não de dor, e sim de raiva. Você vai se arrepender, minha filha. Fechei a porta, com o coração acelerado. Eu sabia que, a partir dali, eles poderiam tentar algo ainda mais ousado. Mas também sabia que não estava mais desarmada. Eu tinha provas, estabilidade e, principalmente, coragem para enfrentar o que viesse. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo que havia suportado. Não era justo que ainda tentassem arrancar de mim o que lutei para conquistar. Mas também entendi que essa luta não era apenas contra eles, era contra a sombra que eles deixaram dentro de mim. E, pela primeira vez, senti que estava preparada para vencê-la. O jogo de manipulação que eles sempre dominaram começava a perder força. E, no fundo, uma certeza crescia: eles não imaginavam até onde eu poderia ir para defender minha liberdade. As semanas que se seguiram foram como andar sobre um campo minado. Eu sabia que, a qualquer momento, meus pais e minha irmã poderiam armar algo contra mim, e por isso mantive a disciplina de registrar cada detalhe. Não queria mais viver com medo, mas também não seria ingênua em acreditar que o silêncio deles significava desistência. Pelo contrário, quando eles se calavam, era justamente o período em que estavam tramando. E eu não estava errada. Numa tarde de terça-feira, recebi uma notificação inesperada, uma intimação judicial. No início, meu corpo inteiro gelou. Mas quando abri o envelope e li o conteúdo, o choque deu lugar a uma mistura de raiva e incredulidade. Meus próprios pais, junto com minha irmã, haviam movido uma ação contra mim, alegando abandono familiar e exigindo que eu contribuísse financeiramente para o sustento deles. A petição era um amontoado de distorções. Diziam que eu sempre fui sustentada por eles, que me formei graças aos esforços da família, que minha casa e meu carro só eram possíveis porque eu nunca precisei arcar com nada. Ler aquelas mentiras foi como reviver todos os anos de humilhação, só que agora em papel timbrado, com o peso da justiça. Respirei fundo. Se fosse alguns anos antes, eu teria desmoronado. Mas agora, com provas acumuladas e a firmeza que a vida me ensinara, percebi que aquilo seria uma oportunidade. Se eles queriam guerra, eu não me esconderia. Procurei uma advogada especializada em casos de família. Contei minha história com detalhes, mostrei cada mensagem, cada gravação de voz, cada registro das visitas inesperadas e intimidações. Ela ouviu tudo com atenção e, ao final, disse algo que me trouxe um misto de alívio e força: você não está sozinha. Eles não têm ideia da gravidade do que estão fazendo. Essa ação pode se voltar contra eles. Enquanto ela preparava minha defesa, eu refletia sobre como as coisas haviam chegado a esse ponto. Não se tratava apenas de dinheiro. Meus pais e minha irmã não suportavam a ideia de que eu tivesse construído uma vida sem eles. Para eles, eu era uma lembrança constante de que suas escolhas haviam falhado, de que a filha rejeitada havia prosperado enquanto a preferida continuava estagnada. O dia da primeira audiência chegou, e eu nunca vou esquecer a cena. Quando entrei na sala, meus pais e minha irmã estavam sentados lado a lado. Todos me olharam como se eu fosse uma estranha, alguém que havia traído a família. Senti um aperto no peito, mas logo ergui a cabeça. Eu não seria mais aquela menina encolhida. Durante a sessão, a advogada deles insistiu em pintar-me como ingrata e egoísta. Repetiam, como um mantra, que era meu dever moral e legal ajudar. Mas quando chegou minha vez, minha advogada apresentou cada prova. As mensagens carregadas de ódio, as tentativas de intimidação, os áudios onde minha irmã me chamava de egoísta e inútil, as visitas sem convite. Tudo estava ali, claro e documentado. O juiz, sério, folheava os documentos com atenção. Eu observava os rostos deles se transformarem, passando da confiança para o incômodo. Pela primeira vez, não conseguiam controlar a narrativa. Pela primeira vez, suas palavras não eram suficientes para apagar a verdade. Ao final da audiência, não houve decisão imediata, mas eu já sabia, o peso da verdade estava do meu lado. Saí daquele tribunal com as pernas trêmulas, mas o coração firme.
Eu havia enfrentado o maior medo da minha vida, de encarar meus pais e minha irmã em público, sem me calar. Naquela noite, ao chegar em casa, preparei uma refeição simples e sentei à mesa sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, saboreei cada pedaço em silêncio, não como alguém solitária, mas como alguém em paz. Entendi que não importava o resultado final do processo, a vitória verdadeira já estava em curso. Eu havia quebrado as correntes invisíveis que eles tentaram colocar em mim desde a infância. Ainda assim, no fundo, eu sabia que aquela não seria a última cartada. Minha irmã, sobretudo, tinha um rancor que crescia a cada derrota. E, de alguma forma, eu sentia que o próximo movimento dela poderia ser ainda mais baixo e cruel. Mas eu não recuaria. Nunca mais. O processo judicial abriu uma fenda irreversível entre nós. A cada audiência, mais detalhes do passado eram expostos, como feridas que nunca cicatrizaram. Meus pais tentavam manter a postura de vítimas, mas os documentos que apresentei derrubavam suas falas uma a uma. Já não eram apenas palavras contra palavras, eram fatos contra manipulações. Ainda assim, eu sabia que eles não desistiriam. A cada derrota dentro da sala do tribunal, a hostilidade aumentava fora dele. As mensagens se tornaram mais agressivas, carregadas de ameaças veladas. Minha irmã, especialmente, parecia perder qualquer filtro. Escrevia que eu estava destruindo nossa família, que todos me odiavam, que, no fim, eu acabaria sozinha. No início, essas mensagens ainda mexiam comigo. Eu lia e sentia o coração disparar, como se fosse aquela menina novamente, pedindo aprovação e não recebendo nada além de desprezo. Mas, com o tempo, percebi que cada palavra dela não era sobre mim, que era sobre ela mesma. Era o reflexo da frustração de nunca ter conquistado nada por esforço próprio, de viver sob a sombra de uma mentira criada pelos nossos pais. Certa noite, recebi uma ligação do advogado da família. Sua voz era fria e calculada. Você ainda pode evitar que isso vá adiante. Se aceitar um acordo e se comprometer a pagar uma quantia mensal, eles retiram a ação. Eu quase ri diante da proposta. Depois de tudo, ainda acreditavam que poderiam me dobrar com chantagem? Respondi sem titubear: diga a eles que não estou em dívida. Quem deve explicações não sou eu. Desliguei o telefone com as mãos firmes. Não havia mais espaço para retroceder. Foi nesse período que percebi algo curioso. Enquanto meus pais e minha irmã se desgastavam tentando me atacar, minha vida, apesar do peso emocional, seguia em crescimento. No trabalho, conquistei uma promoção. Meus colegas reconheciam meu empenho e me tratavam com respeito, o oposto de tudo que vivi dentro de casa. Era como se o universo, enfim, me mostrasse que todo o esforço solitário havia valido a pena. Mas, como sempre, minha família não suportava ver minha ascensão. Poucos dias após a notícia da promoção se espalhar, minha irmã apareceu novamente à porta do meu apartamento. Estava transtornada, o rosto vermelho, os olhos marejados. Você não cansa de humilhar a gente? Gritou assim que entrei no corredor. Tudo que tem deveria ser nosso também. Você não percebe que está roubando a família? As palavras ecoaram pelo prédio. Alguns vizinhos abriram as portas discretamente, curiosos. Respirei fundo, consciente de que aquela cena não era apenas uma explosão de raiva, era mais uma tentativa de me expor, de inverter os papéis diante de outras pessoas. Com a voz calma, respondi: o que eu conquistei foi com meu trabalho. Se você se sente humilhada, não é por mim, é por você mesma. Ela rangeu os dentes, mas não conseguiu responder. Apenas saiu apressada, batendo os pés pelo corredor. Eu fechei a porta e, pela primeira vez, não senti medo nem tristeza. Senti uma estranha sensação de vitória silenciosa. Os dias seguintes confirmaram minha intuição: meus pais e minha irmã estavam perdendo o controle. A cada tentativa frustrada de me atingir, mais revelavam sua fraqueza. O processo, que antes parecia uma ameaça, transformava-se num espelho da verdade. E, pouco a pouco, a máscara que usaram por tantos anos começava a ruir. Numa das últimas audiências, aconteceu algo que nunca imaginei. O juiz, depois de analisar todos os documentos, fez uma pergunta direta aos meus pais:
durante quantos anos sua filha contribuiu financeiramente para a casa, mesmo sendo menor de idade? O silêncio deles foi ensurdecedor. Minha irmã tentou intervir, mas o juiz a interrompeu com firmeza. Pela primeira vez, eles se viram obrigados a encarar a realidade. O olhar de derrota estampado em seus rostos era o reflexo daquilo que sempre tentaram negar: eu nunca fui a ingrata. Eu fui a base. Saí daquela sala com a sensação de que o peso começava a se dissipar. Não era apenas sobre ganhar ou perder a ação. Era sobre, finalmente, ter a verdade reconhecida diante do mundo. Naquela noite, deitei na cama e fechei os olhos. Pensei em todas as vezes em que chorei em silêncio, em todas as noites em que sonhei em ser livre daquela prisão invisível. E percebi que estava a um passo de alcançar essa liberdade por completo. Mas eu também sabia que a batalha final ainda estava por vir. E, dentro de mim, havia uma certeza: quando ela chegasse, eu estaria pronta para mostrar, de uma vez por todas, quem eu havia me tornado. O último capítulo dessa guerra se aproximou mais rápido do que imaginei. As audiências estavam quase no fim, e o processo, que antes parecia uma ameaça devastadora, agora se mostrava um reflexo fiel da verdade. Ainda assim, dentro de mim havia uma ansiedade profunda. Eu sabia que meus pais e minha irmã não aceitariam a derrota sem tentar um último golpe. E esse golpe veio. Poucos dias antes da decisão final, recebi a visita inesperada da minha mãe. Ela estava abatida, visivelmente cansada, mas ainda trazia nos olhos o mesmo brilho de manipulação que eu conhecia tão bem. Sentou-se à minha frente, sem rodeios, disse: retira as provas. Diga ao juiz que se enganou, que interpretou errado as mensagens. É a única forma de salvar nossa família. Eu a encarei em silêncio por alguns segundos. Senti um aperto no peito, não por dúvida, mas pela constatação de que até naquele momento ela não conseguia enxergar a gravidade do que faziam. Não havia arrependimento, não havia pedido de desculpas. Havia apenas a tentativa de apagar, mais uma vez, a minha voz. Não vou mentir por vocês, respondi, firme. Passei a vida inteira sendo silenciada. Agora é a minha vez de falar. Ela saiu sem se despedir, e eu soube que aquele seria o último gesto de aproximação antes do desfecho. O dia da decisão chegou. O tribunal estava cheio, e o silêncio que pairava na sala era quase sufocante. Meus pais estavam ao lado da minha irmã, todos tensos, tentando manter uma postura de dignidade. Eu, por outro lado, sentia uma serenidade estranha. Não porque o resultado já fosse certo, mas porque, acontecesse o que acontecesse, eu sabia que havia feito tudo o que estava ao meu alcance para me libertar. O juiz leu o parecer com calma. Explicou que, diante das provas apresentadas, não havia como considerar o pedido deles legítimo. Todas as acusações de abandono caíram por terra. Pelo contrário, ficou registrado em ata que eu havia contribuído desde cedo com as despesas da casa, assumindo responsabilidades que nunca deveriam ter sido minhas. Além disso, em razão das tentativas de manipulação e constrangimento, a ação foi considerada de má-fé. O juiz determinou que meus pais e minha irmã arcassem com as custas processuais e ainda pagassem uma indenização por danos morais. Naquele instante, um silêncio pesado tomou conta da sala. Eu vi o rosto dele se transformar em incredulidade, depois em raiva. Minha irmã apertava os punhos, como se estivesse prestes a explodir. Meu pai desviou o olhar, incapaz de me encarar. Minha mãe mordeu os lábios, como quem engole a derrota a contragosto. Eu, por outro lado, senti uma leveza que não experimentava há anos. Não era apenas sobre ganhar. Era sobre, finalmente, ver reconhecido aquilo que sempre gritei em silêncio: eu não era ingrata. Eu nunca abandonei ninguém. Eu apenas me recusei a continuar sendo explorada. Saí do tribunal com a cabeça erguida. O vento daquela manhã parecia diferente, como se anunciasse um recomeço. Pela primeira vez, não carregava o peso de provar nada a ninguém. Minha história estava registrada, clara, e ninguém poderia apagá-la. Nos dias seguintes, o silêncio da minha família foi ensurdecedor. Nenhuma mensagem, nenhuma visita, nenhum telefonema. Eu sabia que não havia reconciliação possível e, para ser sincera, não desejava mais.
Perdoar não significava conviver, e minha paz era um território que eu jamais voltaria a ceder. Passei a investir ainda mais no meu trabalho, em mim mesma e nas pessoas que realmente me valorizavam. Os amigos que caminharam ao meu lado durante todo o processo tornaram-se como uma segunda família, construída não por laços de sangue, mas por respeito e afeto genuíno. Numa noite, enquanto observava a cidade pela janela do meu apartamento, refleti sobre tudo o que vivi. A menina rejeitada, que um dia acreditou não ter valor, havia se transformado numa mulher capaz de enfrentar até os próprios pais para defender sua dignidade. E essa era a maior vitória de todas. Não sei se um dia eles compreenderão o que perderam. Talvez nunca entendam que, ao escolherem me rejeitar e me usar como suporte, abriram mão da filha que poderiam ter tido ao lado. Mas isso já não era mais um fardo meu. Eu não vivia mais para provar nada. Eu vivia para ser livre. E, naquele momento, olhando para o horizonte iluminado da cidade, senti a certeza de que minha história não terminava ali. Pelo contrário, estava apenas começando, e, desta vez, escrita unicamente por mim. Se essa história mexeu com você, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer essa narrativa de superação e coragem. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que vou compartilhar com você. E eu quero muito saber a sua opinião. No lugar da filha, você teria feito o mesmo? Teria coragem de enfrentar a própria família para proteger sua paz e sua dignidade? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois eu adoro acompanhar o que vocês pensam e como se identificam com cada momento. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo. Vou passar pelos comentários e deixar um coração especial em cada mensagem, porque para mim é muito importante sentir essa conexão com vocês que acompanham o canal de tantos lugares diferentes. Então já sabe, curta, comente, compartilhe essa história com seus amigos e familiares, e continue acompanhando. Ainda temos muitas histórias fortes e inspiradoras para viver juntos por aqui.